Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com o Lucas Olinto. Ele é um dos fundadores da Smile Lovers, um novo conceito em clínica odontológica aqui em Curitiba. Olá, muito Olá, boa tudo tarde, bem? Ana. Tudo certo? Lucas, conta pra gente um pouco da tua trajetória até chegar na odontologia. Bom, começando primeiro que eu não sou dentista, né? Acho que talvez seja a primeira clínica de Curitiba que um não dentista acaba abrindo. Então, a gente traz todo um conceito um pouquinho diferente, né? Acho que falando um pouquinho do meu passado, eu sou formado em negócios internacionais aqui pela FAI, aqui de Curitiba mesmo. Então, tenho meu passado aí muito voltado para a parte de negócios, gestão, mas sempre voltado para o mercado internacional. Então, eu tive a oportunidade de finalizar o meu colégio nos Estados Unidos, depois finalizei também minha faculdade, ganhei uma bolsa para terminar na faculdade de San Buenaventura, em Medellín, na Colômbia. E desde então, eu comecei a trilhar uma carreira muito mais voltada para o mercado externo, muito mais, antes de ficar aqui em Curitiba, ficar aqui no Brasil e acabar criando raízes por aqui. E durante toda essa jornada, eu acabei criando, até tinha pensado em fazer medicina lá atrás, tinha pensado em fazer alguma coisa na área de saúde, mas quando eu tive o primeiro contato assim com o mundo externo, né, com essas questões culturais, de negociações com outros tipos de perfis de pessoas, foi que eu realmente me encontrei. Então, fiz uma pivotagem desde lá de trás, eu achei que ia realmente seguir o caminho, né, do meu pai, né, de outras pessoas também próximas dentro da área de saúde, e acabei optando por negócios internacionais. E já desde então, eu comecei a trabalhar muito com o mercado externo. Então, a primeira oportunidade que eu tive de trabalho, eu trabalhei com importação e exportação, agentes marítimos, então, questão de container, de trazer coisas da China e tudo. Depois, acho que até seguindo um pouquinho desse mundo do pessoal que trabalha que estuda nessas faculdades, que olha aqueles cartazes e vê empresas que aqui em Curitiba é um polo gigante, né? Sim. Por exemplo, a Volvo, a Electrolux, tem várias empresas colossais aqui em Curitiba, e eles fazem, né, acho que até um trabalho junto com o pessoal das faculdades de criar os cartazes, as oportunidades, e eu achei que eu poderia seguir esse caminho das multinacionais, de seguir carreira, que dizem que quando você entra, você nunca sai, parece que está com a carreira formada, né? E foi talvez a minha primeira decepção que eu tive trabalhando, não pela empresa, acho que eu trabalhei na Volvo, uma empresa excelente, mas eu senti um pouco limitado, né? Me senti que eu realmente talvez não tinha tanto contato com o cliente lá na ponta e que fez me olhar, né? Me fez hoje também ter outras ideias de querer tentar coisas novas. E foi quando eu realmente apliquei para uma vaga, né? Quando eu estava ainda pela FAI e ganhei uma bolsa de estudos para terminar a faculdade na Colômbia. Depois de ter terminado a faculdade na Colômbia, consegui validar também os meus ensinos, os meus estudos, então tive uma dupla diplomação. Eu retornei e comecei a trabalhar numa empresa voltada para o mercado mais de petróleo, que é a ExxonMobil, também que é uma empresa gigantesca aqui do setor. Então, de importação para exportação, para a parte depois da Volvo, depois trabalhei com petróleo. E durante essa jornada que eu tive, que foi curta, acho que foi mais ou menos um ano que eu acabei trabalhando lá, um ano e meio mais ou menos, eu recebi uma proposta para trabalhar na Neodente. Eu não sabia o que a Neodente fazia. Só sabia que estava do outro lado da rodovia, porque a Neodente e a Volvo ficam bem próximos ali no SIC, né? Mas foi bem interessante porque eu não sabia nem o que a Neodente fazia, nem que era um implante dentário. E foi aí que em 2015, mais ou menos, iniciou toda a minha carreira dentro do mundo da odontologia. Então eu ingressei na Neodente, no Grupo Straumann, né, do Dr. Geninho Tomé, que acho que é uma empresa também super curitibana, super conhecida, que hoje é reconhecida mundialmente, com o principal objetivo de abrir novos mercados, bem dentro da minha área. Então, fui eu quem levei a marca Neodente para o Paraguai, para o Uruguai, para a Bolívia. Eu dava o suporte também, por exemplo, para países como a Argentina. E foi até então que me surgiu uma oportunidade de assumir, que até o country manager, o presidente lá da época, estava sendo afastado lá da operação, e um convite que era para ser de 3 meses, acabei ficando 2 anos em Santiago, no Chile. E foi aí que desenvolvi a marca Neodente, Straumann, e até a parte da Clear Correct, que são os aparelhos invisíveis. Então, fui eu quem levei, né? Iniciei o projeto, no caso, de levar lá para esse país. Então, acho que foi aí que iniciou, talvez, a minha carreira dentro do mundo da odontologia. E um pouquinho antes da pandemia, foi no ano de 2020, eu acabei retornando para o Brasil para justamente assumir uma nova posição nacional de grandes contas e de franquias, justamente dessa empresa que é a Clear Correct dos aparelhos. E lá fiquei pouquíssimo tempo, assim, acho que dentro do Grupo Straumann fiquei 6, 7 anos mais ou menos, mas somente nesse último ano que eu acabei retornando para o Brasil, eu acabei, né, desempenhando essa atividade e conheci um cliente na época, que era uma empresa de consultoria. E foi aí que eu comecei a entender, eu falei assim, nossa, legal esse mundo de conversar com o cliente lá na ponta, né? De entrar dentro da operação. Então, mesmo tendo contato direto com os clientes, eu particularmente senti um pouquinho mais de falta ainda de estar presente dentro da operação dos clientes. Então, eu comecei a pensar em coisas diferentes. E quando eu saí do Grupo Straumann para justamente começar a dar mentorias para dentistas, que foi no ano de 2021, foi aí que eu me encontrei no meu mercado. Assim, falei assim, cara, aliou aquilo que eu mais gosto de fazer,
que é justamente hoje poder dar aula, poder hoje ensinar dentistas, falar sobre um produto que, apesar de eu não ser dentista, eu domino já por bastante tempo já tratando diretamente com dentistas. E foi quando eu dei meu primeiro passo para o empreendedorismo. Porque até então foram 10 anos de multinacional. E foi quando eu comecei a olhar, putz, sempre sonhava em ser empreendedor. E daí que começou a surgir a ideia da Smile. E assim, o que você viu que faltava nos outros para você fazer uma coisa diferente? Porque eu imagino que quando Total. você começou com o projeto da Smile, você queria trazer uma coisa diferente daquilo que Total. existia no mercado. No mercado, não só aqui no Brasil, mas fora também, né? Então, tendo conhecido o mercado, todos os mercados da América Latina, até mesmo o mercado dos Estados Unidos, eu vi que a odontologia, assim, de país para país, assim, apesar do Brasil hoje ser a grande referência internacional de odontologia, até com título de informação, 1 a cada 5 dentistas no mundo é brasileiro. É bizarro, assim, a quantidade de dentistas que existe hoje no Brasil. São mais de 450 mil dentistas com CRO ativo, isso sem contar as pessoas que não estão com CRO ativo. Acho que só perde em número de quantidade para advogado, que tem advogado pra caramba aqui no Brasil também. Mas tem uma quantidade gigante, gigante, gigante. E eu particularmente sinto que existe um movimento meio parecido que está acontecendo com a medicina também, com a abertura de novas escolas e quantidades. Mas o que eu percebi, assim, até para responder a tua pergunta, que independente do mercado, se foi no Chile, no Paraguai, até mesmo no próprio Brasil, a odontologia parece que ela parou no tempo. O conceito de ir para o dentista, para a grande maioria das pessoas, ir para o dentista é conceito de dor. A pessoa tem que ir para o dentista quando está com alguma dor, está com uma cárie, está com um canal, está com algum tipo de incomodação. E eu, particularmente, já enxergando isso aí, já principalmente mentorando dentistas, me surgiu como um bom virginiano, metódico, chato, perfeccionista, tudo isso que traz o signo, que eu não sou muito dos signos, mas é o que me falam do meu, que eu, particularmente, assim, eu gosto de entrar muito no detalhe, sabe? E eu vi, assim, principalmente assim, quando comecei a mentorar dentistas, é que eu trazia muitas informações, conseguia agregar muito valor, mas por não ter uma clínica odontológica, às vezes eu falava assim, beleza, isso aqui pode ser que seja, na teoria, muito lindo, mas na prática podia ser muito diferente. E foi que em 2022, ou seja, demorou 3 anos para a gente realmente abrir desde do início, da ideia até, de fato, a abertura da unidade, para a gente colocar justamente o plano em ação. Então, vindo de todo esse mercado internacional, conhecendo esse mercado que é extremamente, vamos dizer assim, já ultrapassado, com o modelo mais antigo, né, o estigma da dor, a pessoa que trata somente quando tem dor, eu realmente quis testar alguma coisa diferente, que a pessoa hoje, quando vá para o dentista, não é somente quando está com algum problema para resolver. E que tirar um pouco dessa imagem, que eu sei que para muitas pessoas ainda, do dentista como algo ruim. Né? Porque hoje, quando a pessoa somente vai para o dentista, quando a pessoa somente vai buscar algum tipo de terapia, algum tipo de tratamento, por ser algo que está voltado muito para a dor, para uma incomodação, essa é a imagem que fica muitas vezes do próprio dentista. E é justamente isso que a gente veio para mudar com esse novo modelo. E daí, nisso tudo, a Smile traz um conceito diferente, inclusive estético da clínica, Total. né? Ela não parece que você está indo no consultório odontológico, né? Você não está Total. indo no dentista, né? Você tem todo como é que foi criar esse conceito todo, né? De sair dessa bolha do dentista que está lá, a secretária na frente, e daí você entra senta na cadeirinha, deita, põe o babador, né? Como é que você... Me conta um pouquinho de como é que você criou esse modelo. Entendi que saindo da bolha, buscando uma coisa diferente. Total. Mas você misturou um pouco de odontologia com um restaurante, com um bar, com o quê? Como é que ficou essa mistura? A gente gosta muito de falar assim que a pessoa precisa se sentir como se fosse a extensão da casa dela. Então, a gente começa pela questão da arquitetura. Hoje, assim, quando a gente chega numa clínica odontológica convencional, tem muito aquele aspecto de hospital. Aquela luz branca, aquela cor pálida, cadeiras sentadinhas, né, uma do ladinho da outra. Então, quando a pessoa chega lá, a primeira coisa que a gente mais gosta de escutar é que não parece uma clínica odontológica. Pode parecer até para, de certa forma, uma coisa, não, que coisa ruim. Não é que seja uma coisa ruim, mas é que se a primeira impressão que a pessoa realmente se sente bastante acolhida, é o que realmente faz toda a diferença para a gente. Então, acho que começando pelo simples fato de ter um bar lá dentro. Então, a gente hoje oferece não só café, expresso, passado pela dona Yara, que é uma pessoa que faz o melhor café do Brasil também,
mas ao mesmo tempo a gente faz bebidas não alcoólicas e bebidas alcoólicas, inclusive até próprio drinks. Então, se você hoje chegar lá, quiser tomar, por exemplo, um Aperol, você pode tomar um Aperol na clínica. Então, mesmo que a pessoa não literalmente usufrua de todos esses principais benefícios, só dela chegar lá e ver que tem uma carinha diferente, ver que tem um bar, parece que ela já baixa a guarda, sabe? Então, ela já, se a pessoa já chega com medo, já toma um Aperol para baixar a adrenalina, para daí já sentar na relaxa. cadeira do dentista. Sei que a gente vai falar muito de KPIs e métricas aqui, mas eu ainda não consegui criar a métrica ainda do fechamento atrelado à pessoa que hoje aceita um drink nosso. Mas com certeza acho que a conversão é muito alta. E assim, gerir isso tudo, né? Você tá gerindo isso tudo sem ser dentista, né? Perfeito. Então, você trouxe uma experiência diferente para o cliente, né? Uma experiência, digamos, até sensorial para quem está lá, né? Totalmente. Tem tudo isso, né? Quem não foi tem que ir lá conhecer, porque vale a pena, inclusive, né? Além disso tudo, você tem que conversar com o dentista, né? Total. Você tem que entender a deodontologia, isso, né? Total. Como é que isso... Eu sei que você teve essa experiência toda na Neodente, mas é um desafio diário isso, não é? Totalmente. Primeiro que eu não estou sozinho também nessa jornada, eu tenho uma sócia que é a minha responsável técnica, que apesar dela ser uma dentista responsável técnica, até porque obrigatoriamente tem que ter um RT, né, para você hoje abrir uma clínica, ela está de forma remota, ela mora em São Paulo. Ela e o marido dela, que no caso é o João Paulo, que são os meus sócios. Eles vieram para Curitiba nos primeiros meses, eles ficaram aqui. Ficaram morando aqui uns 3, 4, 5 meses, até para que deixar principalmente a questão da estrutura bem organizada. Mas o que eu posso dizer, assim, que apesar de ter já uma boa bagagem já dentro do mundo da odontologia e trabalhar com mentorias para dentistas, já conhecer um pouco da dinâmica, da gestão, eu posso dizer com todas as letras, Ana, que eu subestimei a capacidade de abrir uma clínica odontológica. Foi muito mais difícil do que eu imaginava. Eu achava que com 6 meses ia montar uma clínica, ia estar rodando por conta própria, já ia para os próximos projetos. E a gente sabe muito bem que não é bem assim, Não né? é bem assim. Mas o grande segredo que eu vejo, assim, acho que não é somente para odonto, mas para qualquer área, é justamente hoje você poder apoiar em pessoas hoje que você consegue delegar, consegue confiar. E hoje eu tenho um time de diretor clínico. Apesar de ter uma RT hoje externa, tem uma diretora clínica, que ela é docente de faculdade aqui de Curitiba, então é uma pessoa com um nível de qualidade, de entrega, qualidade assim, acima do normal. Tem uma pessoa também que é o nosso diretor clínico comercial, que é responsável por todas as avaliações, primeiro contato com os pacientes. E nós temos um corpo clínico de mais de 16 pessoas também. Então, cada área, né, cada especialidade, seja implanto, orto, clínico geral, cada área tem um responsável por executar um determinado procedimento. Então, apesar de eu não ser dentista, posso te garantir que acho que o grande diferencial hoje é ter pessoas em quem confiar em cada uma dessas áreas. Falando, já puxando esse gatilho, né, de ter multiprofissionais, né? A Smile hoje é uma clínica multidisciplinar, né? 100%. Então, você não atende só uma coisa ou só outra, né? Falou em dente, falou em estética, a Smile está ali para atender. Perfeito. Qual que é a vantagem competitiva em relação aos teus concorrentes que você vê que isso agrega para você? Porque a gente vê o caminho de muitas pessoas indo para a especialidade, né? Uhum. Ficando, não, vou me especializar nisso e vou ficar nisso. E você não, foi na contramão disso. Perfeito. E, não, vou atender tudo aqui e todo mundo. Totalmente. O que eu vejo praticamente assim, Ana? Quando você pega e acaba ficando muito nichado em uma só especialidade, como antigamente, não só dentro da medicina, mas também da odontologia, antes o clínico geral fazia tudo. Fazia implante, fazia endo, que é o tratamento de canal. Ele mesmo fazia todos os procedimentos mais invasivos. E hoje, com a especialização, principalmente com essa grande quantidade de profissionais, a odontologia está cada vez mais especializada. Justamente foi isso que eu trouxe para ti. Mas quando você hoje tem uma clínica que você se limita somente em algum procedimento em uma determinada área, eu fortemente acredito que você deixa muito dinheiro em cima da mesa. Então hoje, se eu for lá e te atender, sei que você tem 2 netas lindas, maravilhosas. Se eu não tiver odontopediatria, provavelmente, assim, eu sei que você, por ter tido um excelente relacionamento, ter tido um bom atendimento lá, você é recomendado também para suas netas. Né? No caso, seu filho vem, as netas dele, as suas netas, no caso, as filhas do seu filho, foram bem atendidas lá, fala assim, poxa, tive um atendimento diferenciado também, por que eu não vou ser atendido aqui também? Então, se você não acaba atendendo alguma determinada especialidade, eu particularmente vejo que se você não for atender, alguém vai atender. Então, é um dinheiro em cima da mesa que você acaba deixando. E também nós, né, trazemos dentro do nosso conceito, dentro da nossa metodologia de trabalho, que é justamente um nosso diferencial, que a gente chama de avaliação global.
Mesmo que você, Ana, for até a nossa clínica queira fazer um clareamento, você pode fazer, a gente não vai deixar de fazer. Mas como processo padrão nosso, todas as pessoas que entram na nossa clínica, a gente faz um check-up completo. Mesmo para entender toda a parte, né, que a gente separa em 4 grandes blocos. A parte de saúde, que é justamente a questão de cáries, né, se tiver alguma infecção, devolver a saúde para a tua boca. A questão da função, que é às vezes devolver a função mastigatória, seja colocar um implante, endireitar os dentes, né, justamente para deixar os dentes alinhados. A questão da estética, fazer uma faceta, fazer a parte de harmonização. E é onde que nós gostaríamos que todos os nossos pacientes estivessem, que é a parte de controle. O que é? Apesar de, depois de ter feito tudo isso aí, é justamente estar na prevenção. Uma das coisas que eu falo bastante, que isso se aplica muitas vezes para a medicina, que as pessoas hoje estão tão acostumadas a tirar sangue, ver como está o colesterol, a ferritina. Ninguém faz check-up odontológico. Ninguém vai a cada 6 meses para ver se não está com uma nova cárie. E o que eu posso garantir, sei que a gente está falando de uma questão financeira também, isso a médio prazo, nem longo prazo, que se você cuidar hoje da tua saúde bucal de forma preventiva, você economiza dinheiro. E é justamente esse modelo diferente que a gente traz hoje para o mercado. E aí, nisso, você também saiu na frente numa outra coisa que é a odontologia por assinatura. Perfeito. Que vem bem de encontro com isso, né? Perfeito. Porque você traz o teu cliente na recorrência, né? Você tem uma renda recorrente nisso e você fideliza ele com você. Conta um pouquinho como é que funciona e de onde surgiu essa ideia, né? Da recorrência Total. na odontologia. Eu acho que quando a gente fala de diferenciação, a gente fala da parte de estética, toda a nossa arquitetura é diferente, chega lá, tem um telão, tem um bar, tem tudo uma questão hoje muito sensorial, como você mesmo comentou. Mas acho que o nosso grande diferencial, apesar de ter essa avaliação global, que é uma visão bastante sistêmica do paciente, é justamente ter um produto que hoje as pessoas estão cada vez mais suscetíveis a comprar. Hoje a gente fala de Netflix, a gente fala de Spotify, a gente fala da Meli, do Mercado Livre. Falamos de vários outros serviços por assinatura que cada vez mais as pessoas estão mais por dentro. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho um filho, o Bernardo, de 1 ano e 3 meses, que compra livrinhos por assinatura. Né? Então, a gente vê que hoje o mercado de assinatura tem crescido de um nível bizarro e que hoje as pessoas estão cada vez mais buscando uma questão de facilidade. Quando a gente fala de assinatura, que é a clínica pioneira por assinatura do Brasil, hoje todos os nossos pacientes não precisam mais se preocupar com limpezas, não precisam mais se preocupar em comprar pasta de dente, escova de dente, raspador de língua, fio dental, porque tudo isso somos nós que entregamos. Então, a partir do momento que a pessoa adere ao nosso plano de assinatura, todos os cuidados preventivos básicos somos nós quem ficamos como responsáveis. Entende? E isso, praticamente, o que a gente vê? Que a pessoa pode ir lá e comprar a pasta de dente, mesmo que não seja ideal, ela pode. Pode ir lá e comprar a escova de dente, provavelmente ela vai pagar mais caro na Panvel da vida. Ela pode. Mas o que a gente percebeu? Que existe um movimento muito grande, Ana, que as pessoas estão comprando a questão da comodidade. Hoje você ter que ir lá comprar, ou as pessoas estão comprando na internet hoje quase tudo também, né? Ter que ir até uma farmácia para ir lá comprar uma pasta de dente, ter que até agendar. Então, imagine que a partir do momento que a pessoa assina um plano de assinatura odontológico, que é diferente do plano odontológico, que tem uns conceitos diferentes, a gente fica responsável pelo teu sorriso. Então, a gente vai te ligar para marcar uma próxima limpeza a cada 6 meses. A gente te entrega todos os kits, todas as reposições a cada 3 meses, independente de você ter procedimento ou não. Então, imagine que vai ter alguém do meu time falando assim, Ana, vem aqui que a tua pasta de dente, tua escova de dente já deu o tempo dos 3 meses. A gente vai te entregar uma nova. E tudo isso com produtos assim premium do mercado. E é bem bacana, porque para a gente, claro que é muito lindo falar, né? A gente fala isso, mas a nível de LTV, né? Quando a gente fala de lifetime value, quanto que o cliente gasta contigo ao longo do tempo. Mesmo que o paciente chegue agora e não feche tudo de uma só vez, Ana, se o fato de ele estar vindo aqui, estrategicamente vindo a cada 3 meses, seja para retirar um kit, para fazer uma limpeza a cada 6 meses, aumenta o meu ponto de contato com os pacientes. Então, quando a gente fala dos principais KPIs que a gente mede assim, todos os dias, que a gente não abre mão, é primeiro, o LTV do paciente, quanto que esse paciente compra ao longo do tempo. Não é somente naquela primeira vinda que ele veio e fez uma avaliação e comprou. Quanto que ele gastou de dinheiro durante todo esse período que ele esteve contigo. Segundo, uma das coisas que não somente na área de saúde, mas que conta bastante, é a questão de avaliação no Google. Então, a gente tem várias estratégias também a nível de recomendação. Quando a pessoa vai lá retirar o kit, vem aqui, Ana, retirar teu kit. A gente já pega e já faz uma gamificação para a pessoa ir lá deixar um comentário no Google, porque as pessoas olham no Google antes de te visitar também. Então, a oportunidade de upsell, quando você vai até a nossa clínica e faz um novo check-up,
Quando a gente fala de um plano de assinatura, a gente está cuidando hoje dos teus sorrisos, mas isso não garante que você nunca vai ter uma nova cárie. E vai ter. Eu tive uma cárie no ano passado e eu adoro comer doce, tomo minhas bebidas também. Então, assim, a gente está propício a ter esse tipo de coisa. Só que como você faz um check-up regular a cada 6 meses, ele não vira um canal. Entendeu? Você consegue tratar de forma preventiva. Então, se a gente consegue hoje ter periodicamente, a cada 6 meses, uma nova olhada para a boca dos nossos pacientes, a nossa capacidade de upsell aumenta significativamente. Então, o que a gente vê hoje dentro da odontologia é que as pessoas se preocupam somente em fazer aquela primeira venda. A venda de impacto. Vai lá, faz um super show, faz uma super promoção, faz um evento, um plantão de implantes e está sempre preocupado em vender naquela sua vez com o paciente. E depois que ele vai e faz outras coisas, depois que ele tiver uma nova cárie, eles não estão preocupados, eles só estão preocupados com essa primeira venda. Então, não estou falando que diminui a pressão, porque para a gente, obviamente, quanto maior o nosso ticket médio inicial, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem uma ferramenta de retenção e garantir que a pessoa venha periodicamente na sua clínica, a gente consegue também hoje focar no upsell isso a cada 6 meses, a cada 12 meses. Então, é um produto que é muito sexy, é um produto que nos abriu portas. Hoje, a gente tem vários parceiros que, inclusive, por ter um produto diferenciado, foi que talvez abriu os olhos desses parceiros também para receber a gente, mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta comercial extremamente importante, justamente pela periodicidade de contato que a gente tem com cada paciente. Legal. E na tua visão, conta para nós, assim, o que é mais importante? O que vem primeiro, né? O marketing, a venda ou uma gestão financeira eficiente? Nossa, essa pergunta é bem tendenciosa. Eu, particularmente, eu gosto muito daquela frase, assim, que antes vem o progresso, depois a ordem. Só que eu, assim, sei que a gente fala, assim, de cases e parece que a clínica é maravilhosa, mas eu, particularmente, com todas as pessoas que vêm me perguntar como é que funciona, inclusive, para todos vocês que quiserem conhecer um pouco da nossa realidade, ir para dentro da Smile, conhecer como que a gente faz, fica o convite para cada um de vocês também. Mas a gente, particularmente, gosta de falar muito dos perrengues também, porque nem sempre é tão lindo. Sim, nem sempre. Né? Vocês que estão com a gente já há algum tempo sabem que, poxa, a gente perdeu 35% da nossa base de clientes porque a gente tinha um CRM, tínhamos um software que talvez não estava tão preparado assim para aceitar vendas por recorrências e que do dia para a noite, cara, começou a cobrar de forma duplicada, a gente começou a ficar desesperado, tivemos que fazer algumas migrações, mas que coisas que vão acontecendo também. Então eu vejo assim, Ana, que primeiro, acho que a questão da gestão efetiva financeira vai garantir que nós tenhamos caixa suficiente para fazer os pagamentos de salários, que sem pessoas a gente não consegue fazer nada, só que ao mesmo tempo eu vejo que em paralelo também tem que ter algo de faturamento, né? Então, acho que o que vem antes, acho que é meio que o ovo ou a galinha, né? Eu acho que de forma meio que não tem como os dois ir juntos. Sem venda, não tenho o que controlar, mas eu preciso controlar para poder vender, não sei. É um equilíbrio, né? Totalmente. É um equilíbrio, né? Tem que estar pensando na receita daqui, né? Totalmente. Como é que você vai receber, como é que você vai faturar e como é que o plano de marketing, enfim. E, ao mesmo tempo, você tem que estar preparado para olhar o retorno que isso está te dando, como é que isso está acontecendo, né? Totalmente. O que KPIs que você não abre mão no teu dia a dia? E daí, assim, vamos partir para a coisa financeira. Como é que o Lucas olha o financeiro e o que é essencial para você ter no teu dia a dia financeiro para a tua gestão? Eu acho, assim, Ana, que tem vários KPIs super importantes, mas tem 2 que eu particularmente olho todo período, né? Nem todo dia, todo período, de manhã e de tarde, para garantir que realmente estejamos indo para o caminho certo. É o faturamento que muitas pessoas, muito dentistas, muitas vezes confundem que é o que entrou no caixa e que para a gente faturamento é o que foi vendido, são os orçamentos em aberto, e a receita. Então, são duas variantes, né? São 2 KPIs que hoje, se você não vender, você não vai ter receita. E se você hoje começou a... Às vezes as clínicas, que eu vejo, assim, os meus mentorados, às vezes tem uma falsa impressão de que a receita está lá em cima, está bem bacana, mas se você não está vendendo, quer dizer que a tua receita futura também vai diminuir lá na frente. Então, eu vejo que são 2 KPIs, assim, que é o faturamento, aquilo que você vende e aquilo que você recebe, efetivamente, que é a tua receita, que são 2 KPIs que eu não abro mão. Quando a gente fala de receita, aí entrando mais em, claro que toda uma análise mais minuciosa, parte financeira, quando a gente fala de melhorar a qualidade de vendas, que eu sempre estou cobrando no nosso time comercial, precisamos melhorar a qualidade da venda. Não é ser melhor no argumento. É assim, poxa, é cobrar maior valor de entrada, né? Parcelar em menor vezes, porque hoje o mercado odontológico está muito acostumado com parcelamento muito estendido, de 12, 14, 24 meses. E um dos principais erros dos dentistas que eu vejo que às vezes até estão faturando, estão vendendo, é justamente não ter
esse controle do caixa. É você hoje vender algo em 24 vezes, um protocolo que acaba acontecendo, só que você não ter esse controle, porque, por exemplo, o teu fornecedor, ele parcela em quantas vezes? Então, já vi casos de clínicas que, a princípio, estavam indo bem, estavam vendendo bem, mas que acabaram quebrando por uma questão de não conseguir hoje conciliar não só o faturamento, mas com caixa. Então, é basicamente aquilo que você vende versus aquilo que você recebe, que é o que justamente vai garantir, vamos falar assim, a saúde financeira no sentido de vendas, assim, né? E é uma coisa bem comum, né? Ainda mais no ramo da medicina, né? Da odontologia e tal. O dentista, ele é um profissional da saúde. Total. Muitas vezes ele não tem conhecimento de gestão empresarial, né? Ele sabe tratar os dentes dos pacientes. Esquece um pouco essa parte da gestão, né? Uhum. Ele olha o que acontece no dia a dia, né? O que está entrando e o que está saindo da conta, mas ele não sabe do onde está entrando aquilo Total. e nem onde está saindo, né? Eu vejo que tem principalmente nessa área da saúde, eu vejo que isso acontece por falta de conhecimento mesmo, né? Porque não é a habilidade da pessoa que foi para a área médica, foi para a área da saúde, ela não tem habilidade com a matemática, com as finanças. Totalmente. Né? E aí ela se perde nesse caminho, né? Total. E assim, durante 6 anos que eles fizeram faculdade, mais 2 anos de especialização, mas eles adoram, assim, não só os dentistas, os médicos, assim, tem um tesão por ficar estudando e consumir novo curso, e nova especialização, e novo aperfeiçoamento, e por assim vai. Só que durante todo esse tempo, 6, 10, 15 anos estudando, eles não tiveram uma aula de gestão, uma aula de precificação, uma aula de qualquer tipo de projeção, é só implante, é só sangue, é só dente. Então, muitos acabam se frustrando também porque hoje querem abrir seu consultório, mas acabam saindo cruz, assim, não tem nenhuma informação para conseguir. Não sabe nem por onde começar, Não né? sabe enquadramento fiscal, se vai começar de que forma, como que emite nota fiscal, como que... Já vi casos, assim, de clínicas que a pessoa abriu uma clínica e não sabia nem que precisava emitir nota fiscal. Coisa bizarra, sim. E aí eu vejo a importância de você confiar num parceiro, Então. né? Num parceiro comercial, num parceiro que está ali junto com o teu negócio, né? Você falou a questão fiscal, né? As pessoas pensam assim, eu preciso de um contador porque eu preciso abrir minha empresa. Claro, você precisa do contador para abrir a tua empresa, para ver o teu melhor enquadramento, mas você precisa de um bom advogado, às vezes, você precisa de um BPO financeiro, você precisa de uma equipe de gestão, né? Hoje, a Smile conta com o serviço da Vieira BPO na parte financeira. Perfeito. Como é que isso ajuda no teu dia a dia? Porque é isso, né? Essa relação multidisciplinar. Eu, particularmente, tenho uma visão, Ana, que quando a gente quer ser especialista em tudo, a gente acaba sendo especialista em nada. Então, você querer ser o pica das galáxias em números... Eu, particularmente, eu vim da área comercial. Eu fiquei 10 anos sendo comercial. E agora eu estou muito mais Lucas financeiro, vamos dizer assim. Criou-se a necessidade, hoje eu estou muito dentro do mundo financeiro também. A pessoa hoje, eu vou dar um exemplo assim, poxa, você faz teu próprio imposto de renda? Eu já fiz o imposto de renda da pessoa física, talvez você do mundo financeiro talvez possa fazer, mas eu já falei assim, cara, não vou pagar R$100 na época, R$150 na época, deixa eu mesmo fazer meu próprio imposto de... Cara, foi a pior cagada que eu fiz na minha vida. Além do tempo que tomou, acho que todas as restituições que eu podia ter adquirido, ter restituído lá na frente, não tive. E tem gente que fala assim, cara, você vai querer fazer o marketing? Tipo assim, beleza, pode fazer. Não é apertar o botão, turbinar e fazer. Pode funcionar? Pode. Mas se vai entrar lá no Meta, vai entrar nos algoritmos, vai entrar na tua campanha, vai mudar lá a segmentação de público, geolocalização. Cara, a mesma coisa com o financeiro. Entendeu? Você vai aprender agora de Power BI, você vai fazer todas as extrações dos reportes, os reportes que eu recebo de vocês. Assim, cara, queria eu poder ter... Eu vejo todas as abas que vocês montam, assim, cara, mesmo eu, tendo tido toda uma experiência corporativa de multinacional, eu falo assim, cara, eu preciso de pessoas desse perfil para me ajudar, principalmente para garantir que as informações que estão ali estejam certas. O que eu vejo, assim, Ana, também das pessoas que querem fazer tudo, querem abraçar tudo, que muitas vezes, assim, querem fazer tudo, mas não fica bem feito. Sabe? Então, essa questão de você ser especialista em tudo, mas querer fazer tudo ao mesmo tempo, eu particularmente sim ter um pouquinho de cuidado. Gosto sempre de me apoiar, sempre estar bem suportado de pessoas especialistas em cada uma das suas áreas. E tem um fator que isso não impede que não tenham pessoas de má intenção, pessoas maldosas ou que queiram fazer qualquer tipo de coisa, mas me dá uma segurança bem importante assim, em saber que tudo aquilo que entra e que sai na minha empresa tem origem e destino.
Eu sei que todos os dias tem alguém lá do time do BPO financeiro que vai lá e cobra, o que é esse Pix aqui que não tá identificado? Né? Essa venda aqui, para que é? Entende? Então, isso para mim, que eu sou, né, tenho outras empresas, também me dá uma tranquilidade de saber que hoje eu posso contar com uma empresa que não é somente do meu time, uma agência, desculpa, uma empresa totalmente externa e que não vai estar influenciada, uma empresa que obviamente vai querer o bem da saúde financeira da minha empresa, para que possa fazer essa gestão. Então, eu particularmente me sinto muito seguro, né, em poder contar com um apoio como esse. E com isso você consegue focar naquilo que importa, que é o teu negócio, o teu dia a dia, fazer rodar a empresa. Total. Cuidar do teu time, que é um time grande, né? Você tem inúmeros profissionais junto com você. Acho que das duas, acho que quase 30 ali. É bastante gente. Lucas, conta pra gente como é que você consegue manter o teu time engajado, né? Nós estamos falando de quase 30 pessoas dentro da tua operação e levar uma equipe dessa todo dia engajada, no padrão de qualidade necessário que hoje a Smile tem, como é que você faz isso? Eu, particularmente, gosto muito de ter alguns rituais de gestão. Né? Nós temos reuniões one-on-one, reuniões individuais com cada um dos nossos colaboradores, principalmente dentro do meu time de liderança. Hoje faço questão de ter reuniões individuais com cada um deles. Nós temos reuniões semanais diárias e temos uma reunião que é um all hands que nós fazemos também, que é uma reunião mensal com todo mundo. Mesmo o estagiário que hoje, né, o estagiário de odontologia que trabalha lá na nossa clínica, ele sabe como que a gente está indo, como que tá os nossos faturamentos, a quantidade de novos clientes. Então, é importante porque todo mundo deve justamente chamar para o mesmo lado. Então, a gente tem vários, né, como eu comentei, de rituais de gestões que não somente se limitam a reuniões, mas também a nível de reportes. Né? Então, uma das coisas que eu particularmente gosto bastante é que a gente, independente da área, seja a recepção para falar de novas indicações ou de avaliações do Google, ou até mesmo do time clínico com finalizações, pacientes que estão finalizando seus tratamentos, time comercial nem se fala, novos agendamentos, comparecimentos, total de vendas, total de indicações. Então, eu particularmente vejo que a nível de engajamento, primeiro, ter muita ciência, né? Então, eu gosto muito de dizer que é Deus no céu e dados na terra. Então, se você não tiver 100% convicção de tudo aquilo que está acontecendo na tua clínica, pode estar se perdendo alguma coisa. E a nível de engajamento, a pessoa que sabe que está deixando a desejar, ela sabe sem precisar que a gente fique cobrando. Porque como ela está como responsável também de reportar aquilo diariamente nos nossos grupos, nos nossos métodos, ela sabe que ela está ou atrasada ou que ela está realmente bem. Então, a gente criou uma cultura basicamente muito forte, assim, no sentido de cumprir meta, de cumprir prazos, de responsabilidades, de atividades. Mas, particularmente, acho que a gente tem uma característica ali, acho que talvez o bar da clínica já diz um pouco disso também, que a gente gosta muito de celebrar os nossos resultados. Então, principalmente quando a gente bate meta, quando a gente teve, né, alguma conquista, algum diferencial, a gente é uma equipe que gosta bastante também de celebrar juntos. Certo. E além da Smile, você também tem outros 2 negócios Perfeito. atrelados ali, né? Um do lado, que é a Liso Laser, Perfeito. né? Que é uma clínica de depilação a laser. Isso. E você também tem a Odonto Network, né? Você quer falar um pouquinho das duas, para o pessoal já conhecer o que mais o Lucas faz? Bom, acho que talvez dentro da área de saúde no geral, né? Então, Sim. temos a Smile Lovers, que é justamente a clínica que a gente tem conversado agora. Eu resolvi também, em 2023, também fazer um investimento numa franquia de depilação a laser, que é um mercado bem promissor, que hoje estima-se que até somente 5% de toda a população hoje faz depilação a laser, e que é um mercado bem emergente, assim, a gente vê homens cada vez se depilando mais, toda essa questão de hoje, dessa nova cultura do esporte, né? O triatleta raspando perna, o ciclista também raspando perna, então a gente vê que está cada vez mais, as pessoas estão mais adeptas também hoje à questão da depilação a laser, que muitas vezes também é erroneamente confundido com a questão estética, porque hoje quando a gente fala de foliculite, a gente fala de outras coisas, também é saúde, né? Então, a depilação laser hoje também traz saúde para as pessoas. E a comunidade Odonto Network, né, que desde 2021 eu tenho dado mentorias, então já passaram mais de 4.000 dentistas já mentorados, né? A gente tem algumas vertentes muito fortes, seja na estruturação do perfil comercial, a gente, né, por ser a clínica que mais vende alinhador em Curitiba também, que são os aparelhos invisíveis, a gente também tem uma metodologia de ensinar outros dentistas a como vender alinhadores, e é uma comunidade que é um ecossistema, né, que até a própria BPO hoje faz parte, né, como um dos nossos parceiros estratégicos, e que a gente particularmente traz muito esse conceito que eu estava te falando agora, Ana, de não querer ser especialista em tudo, mas principalmente ter o telefone de quem sabe.
Então, poxa, hoje eu estou com alguma dificuldade financeira, pô, vai lá e conversa com o pessoal do BPO financeiro, que eles podem dar uma luz e, consequentemente, contratar os serviços. Estou com uma dúvida no marketing, contabilidade, jurídico, financeiro, pessoa física. Quando eu começo a separar pessoa física e pessoa jurídica, como que eu consigo fazer uma reserva de emergência ao ponto de poder ter um dinheiro separado, rendendo, e caso tenha algum tipo de problema, um aperto na clínica, como que eu posso fazer que esse dinheiro também consiga render e não tenha nenhuma surpresa? Então, é um ecossistema bem completo, né, que passa sobre todas as principais áreas, incluindo a parte de BPO financeiro, que eu acredito fortemente que sejamos os primeiros, né, os pioneiros hoje dentro do mundo de consultoria para dentista a trazer o personagem do BPO financeiro, porque ninguém tinha trazido isso. Realmente falava um pouco de fluxo de caixa, mas ter um especialista financeiro realmente acho que foi algo totalmente diferente. E eu vejo que, além do ecossistema, né, então poder conversar com pessoas, profissionais, especialistas em todas as áreas que você deveria ter uma noção, mas poder contar com o apoio deles é um diferencial, mas a gente também traz toda uma bagagem hoje que é um grupo de descontos. Então, ao invés do dentista ir lá comprar um implante de forma individual, comprar um alinhador de forma individual, ou até mesmo materiais de dentais, que são luvas, ou tudo aquilo que hoje os profissionais precisam para, né, para fazer seu negócio girar, a gente, como grupo, a gente tem uma força maior. Então, a gente consegue negociar em maior volume e, consequentemente, ter melhores condições. Então, aí entra todo aquele mundo da precificação que a gente ensina, né, que a gente sabe que os custos dos insumos estão diretamente relacionados na tua margem. Então, a gente acaba, né, fechando bem certinho esse ciclo, que é uma comunidade que nós chamamos hoje que é a Odonto Network. E nessa comunidade da Odonto Network não existe uma opinião que é somente uma opinião válida, não existe somente um método que funciona. Porque o que funciona hoje pode ser que não funcione daqui 12 meses. Né? Nós estamos vivendo agora eras de várias transformações, seja de inteligência artificial. Quem investe em tráfego pago sabe que da noite para o dia, não da noite para o dia, mas do ano passado para esse ano, ficou 10% mais caro investir, porque foi repassado os tributos também para dentro do tráfego. Então, é um local que acaba mudando, ou seja, o que funciona hoje pode ser que funcione adaptado amanhã, onde que as pessoas não somente vão receber informações daquilo que tem funcionado, mas também terão uma voz ativa para poder contribuir dentro de uma comunidade. Então, a gente pode dizer que é um lugar onde está vários dentistas, né? E cada um com a sua experiência. Perfis diferentes. Cidades diferentes, estados diferentes. E que podem contar entre si para ajudar. Totalmente. Né, um ao outro, além de ter uma equipe de profissionais externos que podem ajudar em áreas específicas. É isso? Marketing, finanças, enfim. Totalmente. Na área de compras. É realmente uma comunidade de ajuda entre si. Totalmente. E além de trazer, claro, a mentoria de vocês, trazer processos melhores definidos dentro de uma clínica, é isso? Totalmente. A gente entra muito dentro do mundo da odontologia. E o mais legal de tudo é que todos esses parceiros, né, que são os professores, os experts de cada uma das áreas, são pessoas que têm contato, são os nossos fornecedores. Não é uma pessoa que hoje está fazendo BPO de, não sei, de uma escola. São pessoas que hoje já têm dentro da sua carteira de clientes clínicas odontológicas. Então sabe como conversar, já conhece o modelo. Porque hoje você se apoiar num parceiro que às vezes não conhece muito bem o mundo da odontologia, às vezes não é que não funcione, mas pode ser que custe um pouquinho mais. Então, por exemplo, hoje a Vieira BPO já conhece o mundo da odontologia, conhece o mundo da depilação a laser, conhece o mundo da comunidade de consultoria. Então, por já deter um pouquinho do conhecimento, saber o que são os insumos, o que é uma dental, é muito mais fácil, é muito mais palatável para uma pessoa que vai ter que explicar do zero, sabe? Então, são pessoas, né, dentro desse ecossistema, todos esses profissionais, são pessoas que já convivem e já respiram o ar da odontologia. E o que você vê para o mundo da saúde, né? E as tendências no mercado para os próximos anos, né? O que você vê que vai mudar aí? Eu vejo, Ana, que nem eu comentei, assim, na área da saúde no geral, assim, eu vejo um movimento muito forte da medicina, da mesma forma que aconteceu há 15, 20 anos atrás com a odontologia. Tem um movimento muito forte de criação de novas faculdades, novas especializações, e eu vejo que vai ter uma grande quantidade de novos doutores, novos médicos também sendo formados já dentro desses próximos anos. Então, a mão de obra em si pode ser que fique cada vez mais especializada dentro da medicina, assim como está sendo hoje para a odontologia, e para os profissionais, aqueles que não se adaptarem, aqueles que hoje não terem uma gestão efetiva do seu negócio, ou você vai trabalhar para alguma outra empresa, ou você vai ter que trabalhar para o sistema público. Então,
acho que saindo um pouco do clichê de inteligência artificial, que já não é uma tendência, já é uma realidade. Acho que se você não conseguir aplicar isso dentro da tua realidade, seja a nível de reportes, a nível de informações, seja chats conversacionais, você realmente vai ficar para trás, né? Então, vejo que dentro da odontologia, agora mais dentro do meu nicho, está cada vez mais nichado em em consultórios um pouco maiores, mais robustos, mais preparados, com uma gestão mais efetiva sobre a sua carteira de clientes, sobre a sua carteira de inadimplência, sobre a sua carteira financeira. E que consultórios, particularmente menores, de bairros, pode ser que se não se espertarem, não se apoiarem, seja num grupo de comunidade como a Odonto Network, ou até mesmo se convertendo numa franquia, eu particularmente vejo que vai se limitar muito ou a grandes redes, que justamente são as franquias, ou clínicas muito bem estruturadas e apoiadas a partir do momento que fazem parte de uma comunidade. Certo. E conta para nós, assim, alguma situação inusitada que já aconteceu com a marca da Smile Lovers? Olha, várias, assim. Acho que com a marca da Smile Lovers, eu particularmente tive uma ideia. Falei assim, cara, vou começar a fazer tráfego pago para brasileiros que moram em Orlando e região, porque eu sei que os tratamentos lá são super caros. E eu, particularmente, né, falei assim, pô, nome Smile Lovers, sexy e tudo, né? Eu achei que ia fazer super... O pessoal ia super entender, né? Porque para muita gente, assim, Smile Lovers tem que explicar ainda, né? Muita gente olha a clínica ainda, apesar de não ter cara de clínica odontológica, pergunta o que é, né? A gente teve que colocar na nossa fachada odontologia, estética facial. Mas acho que uma coisa inusitada foi talvez a gente querer criar uma expectativa muito grande de poder criar um fluxo hoje de pacientes vindo dos Estados Unidos para fazer tratamentos aqui no Brasil, que são muito mais baratos, infinitamente mais baratos. Tem amigos meus brasileiros que moram em Orlando e região que vêm para cá para fazer uma cárie, porque lá é bizarro, é bizarro. Paga-se o valor da passagem, vem, visita os familiares, aproveita para fazer os procedimentos de saúde, né? Porque lá é tudo muito mais caro e acabam retornando. Só que eu acabei, acho que assim, achando que ia ser super fácil e, na verdade, assim, começava a conversar com as pessoas, a gente conseguiu efetivamente conversar com algumas pessoas, mas as pessoas achavam que por ser o nome em inglês, a clínica estava localizada lá nos Estados Unidos. Então, acho que foi umas coisas, assim, mais ligadas ao nome que talvez a gente acabou passando, assim, sabe? O tiro saiu pela culatra. Foi, acho que um lead muito caro e que não deu certo. Não deu certo. Qual a sua principal dica para o empresário, né? Principalmente o dentista, que é a tua área, que está começando agora, Claro. ou que está querendo fazer uma coisa diferente, está estagnado no consultório. Qual que é a dica de ouro aqui para ele fazer uma mudança na carreira? Eu particularmente vejo que aquilo que eu falei para você, a gente não querer ser especialista em tudo, né? Ser aquilo que você realmente é bom, não estou falando para você deixar de fazer a tua especialidade, de ser a pessoa, fazer o implante mais difícil do mundo, isso é muito importante. Mas o que eu dou de dica é que, primeiro, né, tenha, mesmo que seja um conhecimento mais superficial, tenha um entendimento mínimo de todas as áreas. Saiba o que é o contas a receber, contas a pagar, como que hoje o teu parcelamento, se parcelar em 10 vezes ou parcelar em 24 meses, o que isso impacta diretamente na sua operação. Né, hoje, se apoiar também em profissionais para que possam saber, dentro da tua realidade, qual que é melhor enquadramento fiscal para que você consiga, de forma legal, pagar menos impostos. Então, a dica que eu dou para todo mundo que hoje está, seja saindo da faculdade ou fazendo uma especialização e que deseja futuramente ter o seu próprio negócio, é, primeiro, entenda um pouco, nem que seja um pouquinho, de cada uma das áreas, para que quando você realmente for dar o peito à bala, for começar a fazer, né, abrir seu próprio consultório, se consiga se defender minimamente hoje das ideias, porque é difícil, o mercado ele é muito competitivo, principalmente o mercado odontológico hoje, né, a gente vê, né, que nem eu comentei, que 1 a cada 5 dentistas do mundo é brasileiro, então é um mercado cada vez que está mais brigando por preço, mas ao mesmo tempo eu vejo que muitas clínicas não estão fechando suas portas por preço, mas sim por uma má gestão. Então, fazer um curso, sair um pouco da tua bolha de sempre fazer um novo investimento numa aperfeiçoação, um aperfeiçoamento em harmonização orofacial, fazer uma nova especialidade, o cara fez implante, agora fazer prótese, agora fazendo. Tente fazer um curso que hoje saia da tua zona de conforto, aquilo que te desafia. Se é falar de números hoje, que é te desafiar, faça um curso que hoje saia um pouquinho da tua área de expertise. Então, a dica que eu dou é: estude aquilo que não foi passado para você na faculdade, que com certeza vai te fazer ir além. E
Quem não sabe aonde procurar todas essas informações, Com certeza. pode buscar isso na Odonto Network, que Perfeito. tem todo um treinamento multifuncional dentro da plataforma, Perfeito. nas várias áreas. É isso, né? Isso mesmo. A pessoa consegue entrar no grupo e vai ter acesso a informações fiscais, financeiras, marketing, vai ter um apanhado geral de tudo, né? Totalmente. E com uma linguagem muito direcionada para o dentista, porque não adianta se falar bonito e a pessoa não entender. Então, todas as aulas que a gente dá, acho que a grande maioria assim, são aulas que você consegue acompanhar de uma forma assíncrona, consegue assistir. A gente sabe que a realidade hoje dos dentistas, né, a grande maioria está no mocho ainda, está sentado, né, na cadeira ali ainda executando. Então, eu tiro realmente bastante o chapéu da pessoa que consegue fazer gestão e atender, seja integralmente ou parte do seu dia. Então, é difícil, a realidade do dentista no geral assim é muito complicada, é muito corrida. Então, às vezes que a pessoa às vezes tem o tempo para justamente dedicar a fazer gestão, fazer estratégia, é num horário talvez não tão comercial, um horário talvez não tão convencional. E como hoje nós temos mais de 60 aulas, tudo de 10, 15 minutos, porque a gente sabe que a aula que começa a ficar muito longa, a gente sabe que se perde a atenção, a pessoa não consegue gravar. Então são conteúdos muito direcionados, de fácil, né, entendimento e principalmente hoje muito nichado para a odontologia, para que o profissional de odontologia, o dentista, consiga entender e aplicar no seu negócio. E quem se interessar na Odonto Networking, como é que chega na Odonto Networking? Hoje a gente tem vários canais, a gente tem o nosso site, que é odontonetwork.com.br. Temos o nosso Instagram, que a gente compartilha algumas informações lá também, que é o @odontonetwork. Lá vocês já vão ver também várias informações, vários conteúdos. E a gente também acaba atuando de forma individual, a gente faz eventos. Hoje, por sinal, vai ter um evento lá na própria Smile, onde a gente vai reunir um grupo de 15 dentistas, onde que eu vou abrir, né, a caixa preta, vou falar um pouquinho de como que nós fazemos as nossas estratégias lá dentro, mas ao mesmo tempo é um momento da gente fazer bastante troca. Então, não se limita somente a Curitiba, né, porque as pessoas às vezes, né, tem um pouquinho de, não consigo ir, mas a gente faz a grande maioria dos nossos eventos de forma totalmente remota. Mas se você que está nos acompanhando gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a Odonto Network, acho que conhecendo a gente, entendendo um pouquinho da nossa linguagem, como que a gente se comunica, na página do Instagram é só colocar Odonto Network, tudo junto, que você consegue encontrar a gente. E para quem quer conhecer a Smile? Fica o convite, né? Acredito que a gente está falando de dentista aqui, mas não necessariamente as pessoas que vão escutar a gente são dentistas também. Não, né? Mas todo mundo precisa de um dentista, isso é fato. Com toda certeza. E acho que até uma das coisas que a gente tinha conversado também de deixar um presente para todo mundo que vai nos escutar. Todo mundo que vier através desse podcast pode mandar uma mensagenzinha no nosso Instagram, que é smilelovers.oficial. Falar, ouvi lá, escutei a conversa do Lucas, escutei a conversa da Ana e gostaria de receber o meu presente. Então, para todo mundo que está nos escutando, a gente vai dar um check-up completo. Né? Isso envolve toda uma consulta personalizada, todo o exame de imagens, a gente tem todo o raio-x dentro da própria clínica, câmera intraoral, então a gente faz um diagnóstico completo, independente se você for virar paciente ou não. É muito importante que você hoje conheça como que está o estado da sua boca e como que ela poderia ficar, né, se você começar a se tratar de uma forma mais corretiva. E como é que acha a Smile Lovers? A Smile Lovers, tanto no Instagram, smilelovers.oficial, né? Nós temos o nosso site também, smilelovers.com.br. E a clínica fica? Fica a pouquíssimos passos da Praça do Japão. Né? Fica na Alexandre Gutierrez com a Avenida Iguaçu. Fica a 2 quadras, né, da Praça do Japão, perto do restaurante Barolo, para quem às vezes gosta de comer uma massa também. Então fica bem dentro daquele centro. Acho que até para o pessoal, né, que às vezes gosta de conhecer um pouquinho de culinária também. Eu sou um fã de participar de feirinhas gastronômicas. Né? E toda terça-feira tem a feirinha da Água Verde, que acontece literalmente na esquina da nossa clínica. Então, a Smile fica num imóvel, a Lisô fica colada logo ao lado e tem uma Panvel também, parceira nossa, que faz parte desse... meio que um grupo de saúde que fica ali. Um grupo de saúde. Então, Perfeito. Se quiser ir lá, já sabe, na come feirinha, espetinho, come um pastel. E daí vai lá tomar um café. Vai tomar um café, pode tomar uma cerveja, um aperol, um whisky. Tá certo. Então, fica o convite aí para vocês. Com certeza. Para vocês irem conhecer a Smile Lovers. Hoje tivemos esse bate-papo super interessante com o Lucas, né? Um parceiro nosso de longa data. Adorei estar aqui com você. Sempre um prazer, Ana. E logo, acho que está na minha hora de voltar. De voltar na Smile O pessoal Lovers. vai começar a te encher o saco no celular já. Certo, pessoal? Obrigada. Uma boa tarde para todos. Tchau, tchau.